Fala galera, Batins! Então hoje a gente está aqui para começar o nosso primeiro Abacast. Hoje com o nosso líder, o futuro pastor, Thiago Amaral. Se apresente um pouquinho, fale um pouquinho pra gente. Fala galera, meu nome é Thiago, 37 anos, casado com a Ivne, pai de 2 filhos e aturo essa galera aí. Ele ama a gente, pessoal. Também estou aqui com o nosso querido Nelsinho. Fala galera, hoje estamos aqui para entrevistar um pouquinho, conhecer um pouco mais dessa grande pessoa, Thiago Amaral. Grande para todos os lados. A gordofobia está indo no vídeo! Amaral, queria que você começasse esse momento aqui contando um pouco da sua história antes de conhecer a Deus. Eu queria saber um pouco da sua adolescência, juventude, também talvez algo da sua infância. Conta um pouco mais da sua história aí pra nós. Então, minha infância foi um pouco complicada, né? Eu já nasci, fiquei muito tempo no hospital por conta de bronquite, de uma pneumonia que minha mãe falou, fui desenganado pelos médicos. Queriam cortar minha garganta para eu viver mais 7 dias, minha mãe não deixou. E aí eu recebi uma visita de uma moça da Assembleia, meus pais sempre foram católicos, são até hoje. E onde essa moça falou com a minha mãe que Deus tinha um propósito na minha vida, que não era para deixar cortar, porque ele iria cumprir na minha vida que ele tinha para mim. E, dito isso, foi aí até hoje. Com isso, minha adolescência foi um pouco conturbada, né? Eu era um cara meio ligado no 220, eu dei muito trabalho com meu pai e minha mãe. Dei trabalho demais, tá? Aprontei demais, brinquei muito, aproveitei muito, mas meio muita confusão, tá? Então, da adolescência para a juventude, eu fiquei um pouco rebelde, meio revoltado, umas coisas que eu fui descobrindo e eu achava que eu tinha razão, como todo jovem adolescente acha que tem, né, dona Raíssa? E com o tempo... Lição de moral aqui na frente de todo mundo, um beijo. E com o tempo a gente foi curando essa parte aí, mas dei muito trabalho para meus pais, muito trabalho. Brigava demais, fui muito conhecido na cidade. Imagina. Aí, na minha época de jovem aí, adolescente para jovem. A reputação dele chegava antes dele. Tá, arrumava muita confusão. Se tinha 10 brigas naquela época, eu tava em 9. E dei muito trabalho pro meu pai e minha mãe nesse ponto. Mas graças a Deus, eu louvo a Deus, porque com droga eu nunca mexi. Nunca. E a única coisa que eu experimentei e poucas vezes, foi 2 ou 3 vezes, foi loló. Não gostava daquilo também. Mas nunca mexi com droga. Nada disso aí. Mas minha vida foi bem agitada. Não precisava de droga para dar mais trabalho, não. Dei bastante. E que história é essa de querer dar voltinha de viatura depois das festas? Conta aí pra gente, isso aí eu quero saber. Vou até tomar um café depois dessa. O patrocínio do pastor Ramon Mendonça. Obrigado, pastor Ramon. Top esse pozinho de café seu. Caraca. Então, cara, o negócio é o seguinte. Você sabe que a vida de adolescente, de jovem, era muito curta. Dinheiro, né? Meus pais não são ricos, nunca foram. E desde cedo eu tive que pular para trabalhar, né? Só que com o tempo a gente vai conhecendo festa, né, cara? Festa, daqui, dali. Conhecia bebida e tal. E o dinheiro que a gente tinha, a gente gastava. Olha que a gente era bem unido. Na época lá, vou até citar o nome de um amigo meu. Ele não importa de eu citar o nome dele, que é o Alexandre, conhecido como Manga. Então a gente sempre ia para as festas juntas e tal. E quando acabava o dinheiro de todo mundo, tinha um pequeno problema da gente vir embora cá do campestre, né, com a domingueira. Ficava lá até tarde da noite, sabe? Aí eu vim embora assim, morar do lado da delegacia. Falava com ele, negão, o Manga, vou arrumar-lhe um problema aqui, meu amigo, nós vamos subir de táxi. E ali, arrumava uma briga ali, né? Subia na viatura da polícia, deixava a gente lá na delegacia, fazia aqueles negócios todos, a galera, pô, você de novo?
Então, o Bob, policial, o Bob Queiroz, eu lembro da fala dele até hoje, ele jogava handball comigo, falou, pô, Amaral, de novo? Eu falei, eu tenho que aproveitar, né, dar a voltinha. Então, essa era a voltinha da viatura da polícia, pra não ter que vir a pé, que eu já tava ruim das pernas de bêbado, entendeu? Que história. Então, e a partir daí, durante essa adolescência, juventude, você teve algum contato com Deus? Algo nesse meio tempo? Antes realmente do seu processo de conversão aqui na igreja? Então, eu fazia parte, né, na adolescência da igreja católica, eu fiz EAC, fui coroinha da igreja católica. Na época que eu fiquei mais próximo com o Padre Flávio e tal. E como eu falei, na juventude eu me rebelei, né, problemas familiares e tal. Muitas coisas eu criei isso na minha mente. E saí, não segui. Mas sempre eu senti que Deus estava comigo. Por mais que eu aprontasse as minhas cagadas do dia a dia, Deus sempre estava comigo, sentia que estava. Então eu recorria a Ele, por incrível que pareça, eu orava, falava com Deus. E nessa questão que eu estava nesse momento aí, eu sabia que Ele estava junto comigo, mas que eu não estava com Ele. Isso eu sempre sabia que Ele sempre esteve presente lá, até o momento que realmente eu vim para a igreja. Conta pra gente como foi a sua primeira experiência com Deus. Então, a minha primeira experiência com Deus, para eu te contar ela, eu tenho que te contar como que eu vim parar aqui. Eu sempre tive nojo de crente. A palavra mesmo é essa, nojo. Então, meu primo era crente, eu falava assim, pelo amor de Deus, não piso em igreja crente de jeito nenhum, não gostava nem de louvor. Não gostava. E aí, em 2005, eu fazendo tiro de guerra, eu fui convidado para... Treinava handball. Eu treinei o time da escola normal aqui em handball. Aí eu conheci algumas pessoas, né? Uma delas foi a Laura, faleceu. E me deu todo o apoio aqui. Mais pra frente vocês vão entender. E a outra pessoa, eu namorei a Eduarda, filha do Márcio. E aí o Márcio falou com ela para me fazer um convite de vir para a igreja. Eu relutei muito com o Eduardo, falei, não vou na igreja não. Na verdade eu citei o exemplo, não vou naquela igreja. E aí, mas, meninão e tal, tem que marcar uma presença para a família dela, né? Então vou fazer essa coisa, vou uma vez só e não vou mais, porque não podem falar que eu não fui. Ela fez o convite e tal, eu vi, aí o pai dela me recebeu bem aqui e tal. Inclusive, eu vou citar um exemplo aqui. Eu cheguei aqui dentro da igreja, aí tinha uns amigos nossos, né? Tal do Caian Francis. Conhece ele? Conheço. Caianzinho virou e soprou no ouvido do Dixon e do Acla, irmão dele. Falou assim, o Amaral vai bater em quem dentro da igreja? Quando eles me viram a primeira vez, entendeu? A fama era pequena, então. É porque minha fama era maneira. E aí, eu vim para a igreja. Não entendi nada do louvor, não entendi nada da palavra. Só que eu fiquei ali. E um pouco de gente me olhando. Eu fiquei incomodado com aquilo. Mas o primeiro toque que eu senti foi quando eu entrei dentro da igreja, a Laura, mas o João, eles vieram e me abraçaram na igreja, ficaram muito alegres de eu ter vindo e tal. Eu nunca tinha recebido isso na outra igreja que eu frequentava. E no final da igreja, o pastor, sem me conhecer, ele foi, me abraçou e falou, meu filho, seja bem-vindo, volte sempre. E aquilo me chamou muita atenção, a forma que eu fui acolhido por essas pessoas, entendeu? E ali eu senti vontade de voltar. E aí eu fui voltando. E o pastor sempre me incentivando aqui até hoje, desde 2006. Durante esse processo eu entrei na igreja mais ou menos nessa época, alguns anos depois, creio eu. E eu lembro de um período que você teve um convívio maior com o pastor, que inclusive você chegou a ficar um tempo na casa dele. Como que foi essa história? Não, eu não cheguei a ficar na casa dele. Eu ia para lá direto. A Denise e o pastor, eles me acolheram de uma forma muito grande aqui dentro da igreja, tá? E eu sempre fui um cara muito comunicativo. E, cara, isso aqui eu gosto demais, café até hoje. E a Denise fazia um negócio que eu gostava muito, que era um feijão com
uma linguiça, uma carne seca, que eu gostava muito. Então ela falou, vem cá que eu vou fazer essas coisas que você gosta. Então eu ficava muito lá. Então eu conversava muito com o pastor sobre Bíblia, sobre a minha vida, né? Como foi bem conturbada a minha vida. Então o pastor foi um discipulador meu nesse tempo. Então se tem uma pessoa que foi separada para estar me ajudando, me orientando, foi o pastor Matusael. Então a gente ia para lá para casa dele, tomava um café, batia papo. E lá a gente reunia, chegamos a reunir, você chegou aí lá também, umas vezes, fazia uma noite dos homens lá, a gente batia uns altos papos e tudo mais, dormimos lá algumas vezes e tal. Então eu fiquei bem próximo a ele, bem próximo mesmo. Então hoje, a pessoa que me deu o amparo, colocado por Deus, me deu um amparo para estar seguindo, me orientando, e que apostou em mim foi ele. E aí, onde entrou a Ivne nessa história? Para quem não sabe, a Ivne é a filha da Denise, esposa do pastor. Então, cara, a Ivne entrou o seguinte. A real foi o seguinte, ela tinha um relacionamento em Juiz de Fora, né? E eu tinha terminado um relacionamento aqui. Não a primeira vez que eu vi ela, foi a segunda vez. Eu tinha terminado esse relacionamento aqui. E só que eu não tinha contato nenhum com ela. Tanto é que quando ela veio aqui, ela veio depois do Natal, no dia 26, eu dormi na casa do pastor, porque o pastor foi para Muriaé, passar lá, pedido lá para vigiar a casa, eu dormi lá para ele, tal. E quando eles chegaram, eu estava até vendo um filme. E quando eu cheguei para ver um filme lá, ela chegou no quarto, que eu estava vendo esse filme até no quarto dela. E ela chegou com aquela carinha dela de boa moça, ou seja, o que esse cara tá fazendo aqui no quarto? Eu tô doido para deitar. Chegou, não falou nada comigo. Eu deitei, ela deitou lá, eu levantei e vim embora. Aí a mãe dela falou, você já vai embora? Eu falei assim, vou, porque eu tenho que encontrar com a minha família. E dali para lá, veio a noite aqui na igreja, também não conversamos nem nada. Só que a mãe dela, Tiago, vou fazer um almoço. Então, a gente foi se conhecendo e tudo mais. Ela tinha acabado de sair do relacionamento, também eu tinha saído do meu. E levou um tempo. Aí a mãe dela sempre, na verdade, foi a maior motivadora disso aí, entendeu? Até que a gente chegou, começou a namorar. E hoje eu tô com ela até hoje. 14 anos de casado. Glória a Deus. Aleluia. Eu ia zoar muito ele como que a Ivne quis você, mas Jesus abençoe o casamento de vocês. Não quero isso pra você, Jeff. Então, Thiago, conta pra gente como que foi seu primeiro ministério, sua trajetória aí dentro da igreja. Então, eu sempre tive um chamado para exercer liderança, né? Desde antes da igreja e tal, sempre tive. Mas o que mais me chamou a atenção foi no primeiro Jubacel que nós fomos. Era templo antigo aqui, nós reunimos aqui embaixo, o pastor reuniu com a galera para ir. E até nesse ponto eu não era muito bem visto pelos adolescentes e jovens aqui da igreja. Eles tentaram me boicotar de todas as formas para eu não ir. E mais uma vez o pastor postou as fichas em mim. E uma das normas que era uma das regras era que tinha que ter Bíblia. Eu não tinha Bíblia. Aí o pastor tirou a Bíblia dele, a Bíblia Shed, do Russell Shedd. Se você for por questão de Bíblia, ele vai, toma minha Bíblia para você, eu estou te dando de presente. E ali eu vi um diferencial de uma verdadeira diferença, de uma verdadeira liderança que se importa com os seus. E fui para o Jubacel, foi realmente um encontro com Deus diferente. Você fica aqueles dias todos lá, tem gente que cada um sente isso de uma forma, e eu senti de uma forma muito bacana, uma forma como que eu nunca tinha sentido antes. E eu voltei para cá disposto a estar trabalhando. Aí o pastor pediu para eu estar auxiliando, ajudando nos embaixadores do rei. Comecei com embaixadores do rei, aqui na igreja. E em seguida, a gente tinha que levantar um dinheiro para estar arrecadando, para a gente estar fazendo alguns eventos e tal. E o Fernando B.A. me chamou para estar ajudando ele a lavar carro. Nós lavamos carros aqui na igreja também. E começamos com os embaixadores. Depois dos embaixadores, nós tínhamos lembra aquele de futebol que a gente tinha com os adolescentes, tinha uns campeonatinhos, tinha uma pelada e tal. Aí eu fui para os jovens,
Foi aí que foi a Jubac, no caso. Foi aí que foi a Jubac, nós criamos a Jubac, se eu não me engano, foi eu e o Dixon primeiro, né? Depois o Dixon saiu. Não, eu peguei depois do Dixon. E aí o Marcelo Costa me ajudou um período. Depois eu fiquei com o pastor Ramon. Aí eu saí e vim para os adolescentes, na época vim para os adolescentes. E é onde criamos a ABAC. E aí depois foi criado até o Metanoia e tudo mais aqui da igreja. E depois que eu vim para os adolescentes, eu fiquei um bom período com eles. Saí, fiquei. Depois eu fui para Muriaé. Depois eu voltei, fiquei com... Não, eu vim para o Ministério Infantil. Peguei os jovens de novo, mas eu senti no coração que o meu negócio era com os adolescentes, para ter na base que eu não tive. E aí fiquei onde a gente está até hoje aí. Nesse meio tempo, você já pensou em desistir alguma vez? Várias Gosta vezes. de uns motivos bem específicos, assim, que te fez dar pico mesmo de falar assim, não. Ó. Problemas de relacionamento dentro da igreja é o que mata qualquer ministério. E eu sempre fui um cara que eu não fui muito fácil de lidar, entendeu? Até eu hoje, parei de gente. brigar dentro da igreja, dentro na rua, mas dentro da igreja eu brigava com palavras, entendeu? Hoje ele é um doce. Ah, ele é um amor de pessoa. Vocês acham que eu sou difícil hoje? Hoje eu tô falando com vocês que eu tô na minha melhor fase, Hoje ele é um doce. entendeu? E me arrependo muito, porque com isso eu afastei muitas pessoas e tal. Mas hoje a intenção é de não agir da mesma forma, mesmo que a gente erre, tudo mais. Eu não sou perfeito, vou errar com você, vou errar com os outros aqui, mas também vou estar acertando e sempre buscando o melhor para que vocês venham dar o fruto que se eu dei até hoje, vocês podem dar muito mais. Amém. Igual você falou do temperamento aí, seu jeitinho doce de ser. O que você vê hoje? O Thiago, que era antigamente, do que é hoje? E como tem sido experimentar essa mudança de Deus na sua vida? Então, desde o período que eu fui para Muriaé, então eu enfrentei uma situação muito difícil com a família da Ivne lá, por conta do avô dela. Então ali começou a mudar muitas coisas na meu modo de agir, tá? Então eu sempre achei que eu precisava continuar agindo dentro da igreja igual eu agia antes, na rua, ganhando as coisas no grito e tudo mais, e não é. E uma vez o pastor Nélio, lá de Muriaé, eu fazendo uma clínica com ele falou: rapaz, eu enxergo muito potencial em você, porém, você que precisa enxergar esse potencial e deixar Deus trabalhar na sua vida. A gente precisa falar só quando é o necessário. O que a gente tem que resolver mesmo é diante de Deus e deixar mais Deus agir. E uma vez, numa vigília aqui na igreja, uma pessoa virou e falou que Deus queria tomar da minha mão o controle e passar para o controle dele. Mas mesmo assim eu ainda continuei um pouco, melhorei muito e continuei um pouco. Mas o momento mesmo que eu tenho visto, que muita gente não fala, que tem sido assim, tinha 90%. Mas o que tem me ajudado a olhar muito hoje inclusive o curso que nós estamos fazendo lá em Muriaé, que tem me ajudado demais, que é o RA. Cada dia uma paulada diferente, cada dia uma porretada diferente. Tem então, sido legal. Sido bem bacana. Para mim, então, tem sido bem motivador. E você vai vendo que realmente, enquanto a gente tenta olhar para o próximo, não olha para a gente mesmo, a gente sempre busca o defeito no outro. Mas, na verdade, a maioria dos defeitos era em mim. Eu estava trazendo o que eu vivia da rua para dentro da igreja. E aqui eu não precisava disso, porque Deus estava querendo me mudar. E também, né, nessa trajetória sua cristã, eu lembro lá atrás, você começou a fazer seminário em Itapiruna, e conta um pouco, depois disso mudou, como que foi, e até chegar agora, que estamos sendo encaminhados aí para um futuro concílio em breve. Conta aí um pouquinho pra gente dessa trajetória. Então, seminário em Itapiruna, foi até nós éramos 11, né, seminaristas aqui na igreja, e realmente senti que era para eu ir, mas eu nunca fui pro seminário em Itapiruna, e nem pro Manhuaçu, que depois eu transferi para lá com o intuito assim, vou virar pastor. Nunca fui. Exemplo claro disso
é que eu já tem quase 6 anos já que eu fiz e até hoje, até então, eu não queria. O pastor já falou várias vezes na minha cabeça, até porque vários problemas de relacionamento também me atrapalharam, mas eu sempre corri disso aí, sempre corri mesmo. Mas o meu principal objetivo de fazer seminário era aprender teologia. Eu não quero virar um teólogo. Não tinha em momento nenhum objetivo de ser pastor. Pelo contrário, eu vi a vida do pastor e falei, meu Deus do céu, não quero isso pra mim, mas nem amarrado. É muita gente que dá problema pro pastor igual igual a mim, e muita gente ingrata. O pastor faz, e o pessoal vem, apunhala o cara pelas costas. Aí ainda, inclusive, já falei várias vezes, rapaz, se eu fosse pastor, tinha pegado esse cajado, mas tinha dado uma porretada na cabeça de um monte aqui na igreja. Várias vezes já falei isso. Então eu não quis por conta disso. Mas recebi várias pessoas, ó, Deus te chamou para isso, Deus te chamou para isso, Deus te chamou para isso. Aí eu falava com Deus, se me chamou, o Senhor vai falar direto comigo. E ele falou, eu ainda procrastinei aquilo durante um bom tempo. Mas hoje, estou tentando corrigir esse tempo aí que ficou para trás. E foi automático? Automático? Eu não sei. Não, tem muitas respostas de oração aí. Deus respondeu, mas tive que cair muito eu por terra para eu estar aceitando. E por mais que Deus mostrava, eu mesmo atrapalhava. Eu era a minha pedra de tropeço. A gente nunca crê, né? Não, eu não acreditava que isso era para mim, porque eu não... Já fiz muita baderna aqui, até mesmo dentro da igreja, né? Atrapalhei, briguei com muita gente aqui já. Bota muita gente nisso. Vamos fruir aqui. Vamos começar agora com as perguntas que vocês mandou. Você tem mais alguma pergunta? Não, vamos. Então vamos começar. Olha o café, gente. Tem que ter esse Ramon, momento esse do café. café tá top, rapaz. Que pó legal, pastor Ramon. Deus abençoe, tá? Muito bom. Agora a gente vai começar com as perguntas que vocês mandaram lá no nosso Instagram. Se você ainda não segue, já segue. Perfil Abatins. Então vamos começar com a primeira pergunta, que é a do Luiz Rodrigo de Muriaé. Um querido aqui, querido. Você é um querido, querido. Fala aí pro Luiz Rodrigo, Thiago. A gente sabe que você ama ele também. Fala aí, meu irmão. Tudo na paz? Prazer aí tá recebendo a sua pergunta aí. Você é um cara que me ajudou muito nesse crescimento também, como tem ajudado até hoje. Você sabe disso. E tolera eu e o Nelson toda segunda-feira no seu pé lá em Muriaé. Tamo junto. E no congresso em setembro, tamo junto de novo. Mas traz o cajá. Vamos lá. Luiz Rodrigo perguntou assim: quais os desafios para ser um líder da juventude hoje e como trazer a visão deles para o altar nos dias atuais? Então, ser responsável por uma juventude não é fácil, tarefa fácil. Exemplo, e quem está na presidência dos adolescentes é você e a Yasmin, e eu tenho jogado para vocês algumas tarefas aí, vocês têm visto que não é fácil. Adolescente hoje, ele muda de opinião, de ideia, igual muda de roupa. Tá? Muda assim, é um negócio muito doido. E o desafio com eles é você estar sempre antenado com eles para estar combatendo o que a mídia hoje oferece para eles, mas fazendo paralelo o embate com a palavra de Deus, o que realmente a palavra de Deus ela ensina. E o que eu tenho visto nesse meio e tenho buscado é o seguinte, é que eles venham enxergar, vocês venham enxergar que hoje começa com vocês, quando vocês vão para a juventude vão dar continuidade com vocês, e quando vocês se formarem e tudo mais, vocês vão estar onde vai estar formando o caráter de vocês. Então hoje vocês terem um caráter cristão hoje é o que vai fazer total diferença no meio de vocês. E eu falo porque eu vim do mundo. Então hoje, se eu não tivesse a igreja, não tivesse entregado minha vida para a igreja, não tivesse conhecido a Jesus hoje, eu sou sincero, nem era para estar aqui. Inclusive, quando eu vim para a igreja, me foi revelado pela boca de uma outra pessoa que já tinha até uma arapuca armada para mim, do jeito que os caras queriam me pegar na rua, de tanto que eu brigava. Vai pegar a ponto de querer vir mesmo e me machucar. Então, eu iria estar preso, eu iria estar morto. Tá? E qual que é o que fez a diferença? É realmente sim, receber esse amor de Deus. Então, hoje,
qual que é o objetivo até mesmo para trazer eles para cá, para o altar, como você colocou, Luiz? Você está estando com eles ali a todo momento, para que eles possam ter uma referência dentro da igreja, mas que essa referência onde traz sempre a palavra de Deus para elas, traz o amor de Deus para elas, traz a importância delas no reino de Deus. É o que eu sempre passo hoje para os adolescentes na sala e nos encontros que nós vamos. Aí você testemunha aqui sobre a importância que vocês têm para Deus e para a nossa igreja, para a nossa sociedade. E o que vai fazer a diferença numa sociedade totalmente dominada pelo pecado, pelo erro, pelas redes sociais, é o posicionamento cristão que cada um tem que ter. Então é isso que a gente tenta abranger, trazer para a vida dos adolescentes, que automaticamente são jovens de amanhã e que vão fazer a diferença para o nosso futuro. Obrigado aí, meu irmão, pela pergunta. Voltando aqui, uma outra pergunta que eu queria fazer para você como que foi a experiência de ser pai para você? Rapaz, essa daí foi doideira demais. Eu tava deitado em casa e a Ivone chega com a mãe dela no quarto e ela fala que eu ia ser pai. Ela tava grávida da Lavínia. Eu fiquei sem reação. Fiquei sem reação mesmo. Não esperava. Não esperava mesmo. Mas aquilo foi um divisor de águas na minha vida, tá? Inclusive hoje eu fico tentando encaixar até mais tempo para ficar com eles, porque hoje a mãe deles fica boa parte do tempo, porque eu divido com oficina, divido com vocês. Estou até em débito com eles, porque eu fico com eles até pouco tempo, que a mãe deles fica bem mais do que eu. Por exemplo, igual hoje eu trabalhei até agora tardezinha e vim direto para cá, eles estão lá em casa. Então a mãe deles sempre dá esse amparo aí, ela é uma mãezona, não posso reclamar disso, mas faz toda a diferença. Chega em casa cansado, Moisés novinha, Lavínia novinha, fala, papai chegou e corre, dá um abraço. Então, e o que eu passei, eu tento ensinar para eles diferente. E o que eu não tive dentro das minhas condições, eu tento dar para eles. E a maior coisa que eu posso dar para eles é estar trazendo eles para a presença de Deus, igual a gente vê, e eles gostam de estar aqui. A Lavínia dança, faz teatro, Moisés a mesma coisa, sempre está interessado aqui. Então fez realmente a diferença na minha vida para eu trabalhar em prol de alguma coisa, em prol de algo que não fosse somente eu mesmo, entendeu? E hoje, o que eu posso fazer para eles, eu faço em benefício a eles. E esse relacionamento seu com seus filhos alterou alguma coisa quanto à sua visão e seu relacionamento com seus pais? Alterou. Até porque eu consegui enxergar que a gente sempre fica falando, poxa, meu pai não tive isso quando eu cresci, não tive aquilo, não tive aquilo outro. Hoje os tempos são diferentes, mas eu pude ver que realmente nem tudo que que eles querem a gente pode dar para eles, entendeu? E tá trabalhando com meu pai também, eu pude ver que realmente meu pai, o que ele pôde fazer pra gente, ele fez, porque ele ficou com muita dificuldade também, né? Como eu disse, nós não fomos família rica nem nada, mas hoje eu enxergo bem diferente o que ele, minha mãe fizeram pra gente através do meu relacionamento com os dois filhos hoje. Puxa mais uma aí, Raicinha. Vamos lá. Essa daqui tá assim com uma hashtag bem estranha no nome, mas eu acho que foi a Thalita, uma das nossas adolescentes. Como você descobriu que o Ministério Jovem Abatins hoje é o seu ministério? Como você decidiu assim que você deveria pegar para cuidar mesmo? Você teve escolha? Isso é uma boa pergunta, porque ninguém te dá escolha. E aí, Thalita, beleza? Então, Thalita, é o que o Nelson falou. Quando eu peguei a primeira vez, eu não tive escolha. Então foi algo que Deus colocou no coração do pastor, e o pastor lançou esse desafio, e eu senti de Deus e peguei esse desafio. E aí foi bastante desafiador na época. Então, uma vez que eu peguei, eu não saí mais. Minto, eu fiquei um tempo afastado, né, por minha escolha mesmo. Eu quis dar um tempo, umas vezes aí, umas 2 vezes ou 3, não lembro.
para dar um tempo, pra dar uma respirada e tal, mas naquela época a gente tinha uma juventude muito unida, né? Era muito bacana. A gente vinha aqui pra igreja, a gente lanchava, orava, lia a Bíblia, batia papo sobre a Bíblia e tal. E eu fui encaixado nesse contexto aí para estar dando esse crescimento. Então, na verdade, eu não tive muita escolha. E hoje foi a melhor escolha que eu podia ter. Sim, mas gente, Depois né, de Thiago? Jesus, Fala isso né? ali, por favor, que eu quero isso gravado. O difícil é só aturar você, Raíssa, mas Nossa, Ossos do ofício. são os espinhos da carne. Mas, Tiago, eu queria te perguntar agora de algo que aconteceu recente na sua vida, em plena pandemia. Como que foi passar para a situação que você passou com respeito ao seu irmão? Ali dele tá sumido e infelizmente vocês procuraram, não me lembro quantos dias, e infelizmente quando vocês encontraram já estava sem vida. Ali foi um momento bem complicado. Ali foi um momento até que eu me isolei, sabe? Eu entreguei, foi uma das vezes que eu entreguei a juventude, foi aí também. Não esperava passar por isso de forma alguma. Não entendi a forma que foi. Nós ficamos 2 dias procurando ele. Meu pai ficou lá o tempo todo também, não saiu. E quando nós encontramos, eu vi o corpo dele deitado lá onde estava. A forma que foi, eu não gosto nem de ficar muito lembrando disso, porque foi algo que me deixou bastante tempo, mais de 40 dias sem dormir direito. Foram 42 dias. Dormia muito pouco, 2, 3 horas por noite e acordava. Aí ia para a oficina, fiquei com meu pai na oficina, a gente encarou muito serviço, mas foi um momento da minha vida que até mesmo a minha mãe, mas a Ivne, elas viraram e falavam com o pessoal para não ficar me procurando naquela época, porque eu não queria conversar com ninguém. Então eu me isolei muito. Me isolei mesmo, não quis. E com isso veio a pandemia. Eu fiquei quase 1 ano só vindo no culto domingo de manhã da igreja. E não vinha à noite, não quis contato com o ministério, não quis contato com nada. Porque foi muito doloroso. Foi doloroso demais da conta. E minha mãe também questionar, né? Várias coisas, você é tão próximo de Deus. Por que você não pede a Deus para trazer seu irmão de volta? Toda vez que eu via minha mãe daquele jeito, ela sofrendo, mandando as mensagens pra gente. Então aquilo, eu acho que o pior erro que eu cometi foi ter me fechado, não ter me aberto com ninguém. E ali eu passei, hoje, eu falo com você, o pior momento da minha vida foi esse. E mesmo em meio a tudo isso, em questão de relacionamento com Deus, você sente que Deus agiu nesses momentos difíceis com você? Ele pôde tratar algo com você? Deus, ele nunca me desamparou, não. Por mais que eu não queria conversar sobre o assunto, eu quis me isolar, eu sempre conversava com Deus e sempre sentia a resposta de Deus dentro do meu coração. Sempre. Sempre. Até que chega um momento que eu não perguntei a Deus motivo. Não questionei a Deus motivo. Só a forma que foi. Tá? Mas eu nunca senti que Deus me desamparou minha família. Pelo contrário. Eu sempre senti que Ele estava ali todo momento. Só que a forma que foi, então é uma dor que ela vem, você acha que você não vai aguentar. Então você se fecha a tal ponto. O único que eu conseguia chegar até a mim de uma forma mais fácil era o Moisés, que ele via, mas a Lavínia. A Ivne não abria a boca em relação a isso. Então eles vinham, chegavam, conversavam. O próprio Moisés, no dia que nós enterramos ele, que foi outra fase difícil, foi a forma que ele foi enterrado, porque eu estava todo em decomposição e tal. O caixão aí estava enrolado num saco dentro do caixão. O caixão estufou porque já estava muito inchado, já estava cheirando mal. E ver minha mãe vendo aquilo tudo, aquilo foi ruim demais. Foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar na vida, nunca tinha visto. E eu não consegui chorar, não consegui fazer nada. E o Moisés virou para mim e falou assim: o Tidani foi morar com Deus, né, pai?
Aí no mesmo dia, sabe? Aí a mãe dele até falou, vem pra cá, deixa o seu pai quieto aí. Aí eu fiquei com ele, não, pode deixar ele aqui e tal. Então eu sentia que cuidar de Deus, até mesmo os meninos me transmitiam esse cuidado de Deus, entendeu? O amor de Deus ali, com a fala deles. Mas foi um momento bem difícil. Corri de muita coisa dentro da igreja. Me ofereceram várias coisas aqui dentro da igreja para fazer. Eu falei, não quero fazer nada. Não quero nada e não fiz nada durante um ano. Um ano antes veio o primeiro ano da pandemia. Aí esse é o segundo. E então, se você for analisar, fiquei 2 anos parado sem estar exercendo muita coisa dentro da igreja. Mas foi barra pesada. Foi triste, foi. Mas vamos mudar o foco. Traz aquela que todo mundo quer saber, que perguntou aí. Eu vou falar até quem perguntou, porque você ama. Calma aí, deixa eu pegar Quem aqui. foi a bola da vez? Quem você acha que foi? Caraca, eu perdi a pergunta aqui, hein? Ah, tá. Não, teve várias, né? Teve várias, mas aí vamos em partes. Vamos dividir em partes. A Fernanda. Qual, Fernando? A Fernanda. A que você ama, a sua queridinha. A Riguete. A Reguete Martins. Eu sei, mas é Riguete, só pra irritar ela. É Mini Fernanda agora. Riguete. Com que idade você ficou calvo? Fernanda tá de brincadeira comigo, né? Eu não sei, eu tive muito cabelo já. Eu tive, vocês olham aqui Dá até essa... dó. Inclusive, ele era assim. E eu era magro, tá? Sim! Era magro. Nosso amigo Patrick acha uma foto dele assim. Então, eu vou falar com você o negócio. Eu tinha o cadáver do Patrick, pra menos se bobear. Nu. Eu já fui Como magro. você chegou nesse porte, Thiago? É muito investimento, minha filha. Você não tem Tô noção. falando. Muito investimento e muito sedentarismo. Né? Entendeu? Eu não sei se foi na época do tiro de guerra que eu tive que rapar o cabelo e... Não lembro. Mas eu sei dizer que boa parte que contribuiu com essa queda foi Não, liderança Thiago, de quando jovens a e gente- adolescentes. Ah, tá. Achei que você já ia jogar Tá? a Copa nua batida. Eu falei assim, uai. Foi liderança. Foi Israel não é assim, não. Mas o cabelo dele não é bom, o meu ué. Entendeu? Entendeu? Boa parte. Inclusive, Fernanda, você é uma que contribui para a queda dele. Namorando com o Júlio, difícil, né? Eita. Traz a pergunta da Thalita aí, sobre exatamente esse tema. Quando vem o transplante? Então, minha filha, o transplante é o seguinte. Eu não nego, entendeu? Molha a mão aí, vocês aí, ó. Abençoa o papai aqui, que eu faço o transplante, filho. É melhor, Faz a vaquinha aí, ué. é melhor subir e passar a máquina, se sai não mais barato. sair aí, o que eu faço? Vou ficar do jeito que eu tô, entendeu? Passa zero Até um logo. tempo aí que eu vou resolver e vou fazer que nem meu amigo Rodrigo Gomes, conhecido como Digão, passar a máquina zero e deixar só na barba. Mas Que- já é feio, né? Que barba, passa o minoxidil aí pra dar um Nunca. pouquinho. A barba é top. Top. Tô falando. Essa barba Tem que estar na hora lenhadora já de ir dele. no barbeiro, né? Pra tirar o cabelinho de periquito daí. O barbeiro é bom. Com detalhe, ele gosta de ir na barbearia lá em Muriaé, que eles ficam meia hora só alisando o tupetinho dele. O tupetinho lá. que começa na nuca. É a mesma barbearia que tem um vídeo dele fazendo sobrancelha. Só que quem é meu barbeiro hoje é o Júlio. Ele Ah, veio tá pra te dando Carangola. moral, hein, O Júlio? Júlio alisa igual o pessoal lá. Júlio é muito bom. A gente vê Barbeiro e uns tanto. negócios Depois você me esquisitos aí. paga pra estar fazendo essa propaganda pra você, tá? Ah lá. Virou marketing aqui agora, família. Penúltima pergunta pra você, Thiago. Essa daqui não vou nem falar de quem que é, né? Você faria tatuagem? Não. Por quê? Você perguntou se eu faria tatuagem, né? Agora eu tô te Não à perguntando luz por da quê. Bíblia, que veio a pergunta aí, mas deixa eu te falar um negócio. Até porque essa questão de à luz da Bíblia tem várias conversas sobre isso e ninguém chegou a conclusão nenhuma até hoje, então não vai ser eu que vou entrar nessa daí. Tá? Mas eu, Thiago, hoje não faria tatuagem, primeiro, porque eu não gosto. Segundo, eu e a agulha nós temos um grande problema de relacionamento. Não gosto dela, ela gosta de mim, mas eu não gosto dela, eu detesto ela. E segundo, eu acho feio. Eu penso, quando eu atingir uma certa idade, aí eu vou ter que ficar olhando para algo que é definitivo do meu corpo e depois eu não vou poder tirar. Então,
eu, Thiago, hoje não faria por conta disso. Eu sou um cara que eu não gosto de muita coisa. Você pode me ver aí, eu sou um cara meio simples, sabe? Não sou muito da modinha dessas coisas aí, não. E sem contar que não é algo que me atrai. Eu acho que tem uma terceira coisa, que para conseguir fazer algo significativo nesse corpinho lindo aí, gasta muita tinta, sai caro. Ou seja, não é pra fazer. Mas vamos para a última, então. Não sei porquê, mas Pastor Ramon Mendonça mandou para você. Esse é meu fã, tá? Amaral, como fazer quando pego algo de alguém sem pedir? Eu não entendi. Você pode explicar essa pergunta para nós? Ô, meu amigo, Pastor Ramon Mendonça. Rapaz, cara, gente boa, inclusive me ajudou muito também na minha caminhada aqui na igreja, no crescimento, trabalhamos muito junto, tá? Tudo quanto é furada, ele me colocava. Era ele que me colocava, não era eu que colocava ele, não. Só interrompendo, você tava no Fest Gospel? Aquele primeiro lá na faculdade? Tava. Eita! Tava. Depois eu te conto as do Pastor Ramon. E não deu briga não, porque na época... Deu não. Aí eu já era convertido. Ah lá. Então, Pastor Ramon deve estar falando de algo que ontem, toda sexta-feira, nós temos um ensaio aqui na igreja do louvor dos adolescentes e também do teatro e da dança, né? E você sabe que a gente gosta muito disso aqui, ó. Então por isso que eu tô falando isso aqui, ó. Vou até tomar em homenagem a ele. Alguém entregou na igreja aqui 2 pó de café top, pó de café padrão. Se eu não me engano é de Pedra Bonita, mandou um bilhetinho para ele. Pedra Menina, não? Pedra Menina? Eu não lembro. E o que nós fizemos? Como era direcionado ao Pastor Ramon, eu sempre sou, Pastor Ramon, que você não foi apegado a essas coisas. E pudesse dividir, você gosta de dividir essas coisas com a gente. E aí eu, mais o meu amigo Anderson Barcelos, nós pegamos o pó de café dele para fazer um cafezinho para nós experimentar esse pó que ele está ganhando. Usamos um só. Entendeu? Inclusive é esse que nós estamos tomando aqui hoje, por isso que eu estou fazendo, agradecendo direto, tá? O café. E tá espetacular, hein? E muito bom, tá? Um café legal. Só que nós fizemos, ele estava em Guaçuí, tá? Pregando igual está hoje, numa conferência lá. Não tinha como a gente ligar para ele. Então o que nós fizemos? Vamos gravar um vídeo agradecendo a ele pelo café. Claro. Foi o que eu e o nosso amigo Anderson Barcelos nós fizemos. Então nós agradecemos a ele pelo pó de café dele, que ó, muito bom mesmo, entendeu? Obrigado, Pastor Ramon, pelo café. Já sabe de quem que os nossos adolescentes puxou o deboche, né? Um negócio assim, de jogar na cara. Peraí. A Yasmin, a filhota dele também é assim? A Yasmin, você foi uma grande influência para nossa querida líder Yasmin, tá? Ela se espelha muito em você, inclusive. Te admira muito. Refaz tudo que você faz, olha que legal. A simpatia dela é igual a sua. Igualzinha. Entendeu? Você tem que ver Esse ela. jeito doce de ser Então, a Yasmin é um diamante para ser lapidado, entendeu? É uma pedra para ser lapidada. Mas ela é uma pedra que enxerguei essa pedra ali, conversei com o pastor, assim como a Raíssa. Falei com o pastor, ó, Deus tocou no meu coração para estar investindo nessas duas. E eu sei que a Yasmin tá falando dela, não de você, né? A Yasmin é meio brutona, ela é meu estilo, entendeu? Tem uma pessoa que já passou pela minha mão também, que você sabe quem que é, que era esse estilo, é até hoje bem parecida mesmo. Que, inclusive, quando eu fui falar que o pastor Ramon falou que a Yasmin é minha filha, ela foi e falou assim, essa pessoa, não vou citar o nome, mas todo mundo já sabe quem que é, tá? Ela foi e falou assim, ai, ela tá achando que é assim, chega pra família assim e é chamada de filha assim, não é assim não, tudo tem um processo, tá? E essa menina, que eu não posso falar o nome dela, Johanna, né? Foi mal, Johanna. Falou isso aí, mas a Yasmin é uma menina muito bacana, pau pra toda a obra. E até falei com ela essa semana que quando você fez aquele movimento junto com a Larissa Lucas e vocês abençoaram o ministério, e essa semana também abençoaram até do bolso de vocês mesmo,
Aí eu falei assim, hoje eu fico muito feliz e honrado porque vocês estão entendendo o que é mesmo zelar pelo ministério e como vocês ficam alegres por ver frutos que estão sendo dados pelo ministério. Então, é isso realmente que Deus me mostrou quando eu fui levar essa proposta para o pastor. E você vê no rosto da Yasmin a felicidade dela quando o pastor Ramon vira na padaria e fala para ela assim, a filha do Amaral. E para minha surpresa, isso tá tão sério mesmo, que a própria mãe dela, quinta-feira aqui na igreja, falou comigo assim, a sua filha precisa dormir, ela tá cansada, ela tá vindo direto, entendeu? Aí eu falei com ela assim, bem-vinda ao time, porque eu já fiquei muito tempo assim, até sem dormir, por conta do ministério. Caraca. Dormia pouco, né? Não sem dormir, dormia pouco. Então, Yasmin, mas vai ser lapidada. Hoje ela tá brutona igual eu tive, mas ela vai chegar na Relaxa, fase quando a dócil gente dela, sair entendeu? daqui, ela vai matar cada um, inclusive o Nelsinho. Já tá querendo Inclusive, descer, olha lá, ó, a cara de inclusive eu ódio. digo aí pros gaviões de plantão, que eu sei que já tem alguns já, que não é hora dela namorar agora, Deus. Eita. Porque Fala, isso Deus. tá na pra história isso, dele, né? entendeu? Como ele era bem E amigável. Yasmin, quero dizer pra você, não cai na mesma besteira que a Raíssa caiu de estar namorando agora, e principalmente uma escolha ruim que ela fez. Mas, pra gente estar encerrando, já que entrou nesse assunto aí de filhos na fé, como é para você? Você citou Yasmin, citou Johanna, e assim também... Eu citei Johanna? Citou. Que isso, rapaz? Não, perdão, não era para falar o nome. Mas assim como ela, tem várias outras pessoas que a gente sabe, que desde a primeira vez que você passou com os adolescentes, entre as idas e vindas no Ministério de Adolescentes, inclusive nessa nova fase, essas pessoas têm um carinho especial para você, até de relacionamento de pai e filho. E como é isso para você? Então, eu receber isso deles é muito bom, porque você vê que realmente aqui todo o esforço, dedicação que dá para eles, eles enxergam isso e recompensam. E uma forma bacana que eu vi foi quando vocês fizeram, poxa, foram 3 homenagens no dia do meu aniversário. Aqui na sala, na IBD, começou com você, aqui no altar. Se Você tivesse sabe o disso. vídeo, você ia chorar na hora. Você sabe deu disso. sorte. Deus é pai, rapaz, ele sabe. E depois foi na IBD. E aí quando falaram comigo que a Raíssa ficou fazendo o bolo, até te agradeço pelo bolo. Poxa, com o tempo dedicou para aquilo ali, mais os meninos da sala. Aí eu chego em casa, pô, vocês acertaram até num negócio que eu gosto. Num churrasco, moço, nessa crise, ver o Marcelinho comendo 2 quilos de comida e carne, pão. Cara, eu fiquei muito bacana, a galera alegre. E eu falei, pô, Deus, mesmo eu sendo firme com eles, enjoado com eles, erro com algum deles, às vezes sou até grosseiro com algum deles, entendeu? Forma assim, mas porque eu quero até o bem deles e tudo mais. Mas esses meninos estão aí e você vê como é que é o tratamento deles comigo, entendeu? Então é algo que realmente mexe comigo até hoje. Eu não sou... Fica me emocionando na frente dos outros, é a coisa mais difícil. Vocês veem isso aí, acho que chorando, então não viram até hoje, acho que... Mas é algo que eu realmente sou grato a Deus por isso aí. E vejo da parte de Deus o carinho que vocês têm aqui, mesmo eu sendo bem enjoado e bem firme com vocês aí. Isso. Amém. Ficamos por aqui. Já quero te agradecer a sua presença, nosso futuro pastor dos jovens, dos adolescentes. Fala, Sei que você não Deus. gosta, mas a gente ama você, tá bom? A carinha de felicidade dele na hora que você fala, pastor. Muito. Até Muito. porque tem um Falou caminho muito, tão longo pra desanimado. percorrer aí, né? A galera que tá doida pra... Já tá chegando. Então é isso. A gente encerra por aqui. Eu quero te agradecer muito, muito mesmo. No próximo AbaCast, aí é você que vai estar aqui entrevistando... O Dixon foi embora, né, gente? Você que vai estar aqui entrevistando uma outra pessoa. Então, muito obrigada. Continue com a gente. Eu sei que você ama a gente também ama você. Você falou que você ama a gente, Thiago. A gente Amo. tem gravado, viu? Eu tô admirado, é você falando, fazendo declaração. Eu sabia que tinha um coração legal aí. Tá quebrantando, tá Ele quebrantando. tanto e você fica nessa, você tá vendo? Não falo mais, não gosto mais de você. Então é isso, gente. Até o próximo. Fiquem com Deus. Um beijo. Obrigado, galera.